A gente tem que fazer uma análise. A gente chamou o prefeito de Juína, chamamos a Secretaria de Educação de Juína para uma discussão, fizemos uma audiência pública na Câmara para que a gente pudesse discutir isso com o município, né? Também no estado foi feito, a gente tem chamado constantemente o governo, o secretário de Educação do estado para fazer essa discussão, só que a gente tem recebido muitas negativas em relação a situação que foi colocada através do decreto 723. Né? Então esse decreto foi criado ano passado, no ano 2020, com o intuito de passar todas as séries iniciais para os municípios. Só que o Sintep vê com uma grande preocupação porque os municípios não têm perna para assumir essas modalidades. Então a gente percebe um sucateamento que vai acontecer dentro das escolas. No caso de Juína, por exemplo, foi chamado o professor Erickson para fazer a discussão, já foi chamado o prefeito, né? O Erickson foi na reunião na Câmara Municipal, nós fizemos uma audiência com todos os vereadores e lá nós tivemos a participação do Erickson, de alguns vereadores, mas o prefeito, por exemplo, não compareceu. Né? Então a gente vê isso com uma preocupação, porque se essa prefeitura pegar a educação dos anos iniciais, a gente vai ver uma grande preocupação em relação a como manter isso no futuro. Haja vista que a gente tem que analisar que Juína hoje são 1.920 crianças em média. Não são poucas, nós precisaríamos de pelo menos 100 professores, precisaria de um quadro de pelo menos mais 30 técnicos. Né? Assumir essas escolas hoje do estado, elas estão boas, mas daqui 3, 4 anos elas vão estar precisando de reforma. Então, ou seja, assumir hoje essa modalidade de ensino seria uma forma irresponsável de pensar a educação. Né? Presidente, qual foi a alegação do Estado para fazer essa mudança? O Estado ele alega que cabe a responsabilidade dos municípios assumir o primeiro segmento da educação. Certo? Só que a educação que lá fala que é de obrigação dos municípios é a educação infantil. Então, ou seja, que o município de Juína ele teria que ofertar 100% educação infantil. Isso sim, o Sintep é totalmente favorável, né? Ou seja, nós temos que atender os CIs, as unidades de centro de educação infantil. Agora, assumir 1 a 4, no caso do primeiro ao quinto ano, que é o Fundamental 1 que eles chamam, isso é de uma responsabilidade porque nós não temos quadro hoje para atender isso. E até mesmo o Sintep também é contra, porque o que nós faremos, por exemplo, com os professores que o próprio governador deu posse, até mesmo o ano passado. Ou seja, o ano passado o governador deu posse para 380 pedagogos no estado do Mato Grosso. E agora está passando nas escolas. Vai fazer o que com esses profissionais que ele deu posse? Né? Nós temos aí em torno, só em Juína a gente tem que pensar que nós temos 10 escolas. Das 10 escolas, 9 oferecem ensino fundamental. Então, o que vai fazer com esses professores dessas 9 escolas de Juína? Então, vai haver um certo descontrole muito grande. Sem falar que a gente tem uma escola aqui, por exemplo, na Padre Duílio, que se a prefeitura pegasse uma escola dessa, eu teria que trazer os jovens para sair da Padre Duílio para estudar em outra escola. Professor, nós vemos também que esse decreto ele não foi para consulta pública, né? Então só chegou e caiu como uma bomba no colo dos professores e alunos. O governo, na verdade, ele não tem feito consulta pública de nada que ele faz. Ou seja, a gente percebe um governo totalmente autoritário. Né? O Sintep chama ele de reizinho. Né? Porque o reizinho está fazendo as coisas de birra, ou seja, a birrinha dele, ele chega um dia, ele quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. Então, eu acho que o governador ele tem que ser mais comprometido. Né? Depois ele vem aqui e coloca um monte de coisas para enganar a população, como foi colocado os pacotes de diminuição de impostos, tudo isso para quê? Para confundir a população e fazer com que a população fique do lado dele. Mas a gente percebe também que mesmo dentro desses pacotes de impostos que ele colocou, nenhum é para beneficiar a camada pobre da população do Mato Grosso, e sim os grandes empresários. Então a gente tem feito essas situações porque o governo, na verdade, não faz nenhuma consulta pública do que ele fala.
e ele está implantando um sistema que já deu errado em vários estados e que agora ele acha que ele pode estar fazendo aqui também no estado de Mato Grosso. E o que o Sintep irá fazer para ir contra essa postura do governo? O que a gente tem feito é buscar a comunidade, não tem outro caminho, entendeu? Assim, ele tem o poder nas mãos dele, ele tem a caneta, como diz o próprio presidente da República, né? Eu tenho a caneta, então assim, ele faz ali as leis. O grande problema, a gente tem procurado o Ministério Público, a gente tem procurado a Justiça, mas se não tiver o apoio da comunidade, nós também não podemos fazer muita coisa, né? Se a comunidade hoje ela não perceber que o filho dele que está estudando hoje na escola estadual, que o estado tem um recurso muito maior do que o município para poder atender, e que depois vai chegar para o município não vai ter condição de atender, as comunidades pode ser tarde. Então é melhor a comunidade se mobilizar agora, falar, eu não quero a escola municipalizada, eu quero a escola que está aqui, do estado, até para que possa garantir esse lugar para o próprio filho dele. Não é uma questão de segurança da briga do Sintep com o Estado, é uma segurança do que o Sintep tem colocado em relação à própria educação. Aí não é que a educação vai melhorar ou piorar, mas a qualidade vai acabar sendo inferior pelo fato que o município não tem a condição financeira hoje para dar o mesmo subsídio que o Estado oferece.